Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje vamos mostrar na prática um dos acessórios mais interessantes para quem trabalha com gravação a laser, que é o Rotary Roller da Algo Laser, usando a nossa pequena gravadora Pixie de 10 watts. Esse vídeo aqui vai ser um complemento direto do primeiro vídeo, onde eu já apresentei a máquina, então se você ainda não viu, dá uma passada lá depois. A ideia hoje é simples, é mostrar aqui o Rotary Roller, como conectar, como configurar e depois fazer algumas gravações reais aí, intercalando com e sem o Rotary, para a gente ver exatamente como isso impacta no resultado. Bom, a gente nota que ele vem com um manual sempre bem completo, com bastante ilustrações, como utilizar, como configurar somente esse acessório, ok? Que bem detalhado mesmo. Depois do manual vem aqui os cabos de conexão. Os cabos de conexão são para múltiplas conexões, para você poder usar esse mesmo acessório em outras gravadoras. O equipamento é muito sólido, muito bem acabado. Dá para a gente ver aqui que os roletes são emborrachados, o ajuste de largura, altura, tudo muito sólido aqui. Gostei bastante aí do acabamento. A Algo Laser realmente caprichou aqui. Isso é importante, né? Porque qualquer folga, qualquer desalinhamento aparece direto no resultado da gravação. Então é importante que um acessório como esse seja bem justo e bem sólido. Então vamos conectar, né? Vamos escolher aqui o cabo correto para conectar. Ele tem inclusive um cabo aqui customizável, que é para você ligar conforme a pinagem, usando esse conector aqui, da sua máquina. Que não seja essa, por exemplo, né? Dá para usar esse acessório. Aqui o cabo A. Vai conectar diretamente aqui no cabo B. Conectamos aqui no motor de passo. E na sequência a gente vai conectar na máquina. É bem simples aqui, tá? Mais fácil até do que a instalação desse acessório nas maiores. Tem esse adaptador aqui para poder ir direto no conector padrão da Pixie. E a gente basicamente vai conectar o motor do eixo Y da máquina no motor aqui do acessório. Aqui, ó, logo na traseira da Pixie, que é uma gravadorazinha bem completa e potente, né? Porque é uma gravadora com laser de 10 watts. A gente conecta aqui, ó, diretamente aqui. Feito isso, basta configurar lá na frente o modo de trabalho da máquina, para a gente indicar para a máquina que ela vai estar trabalhando com Rotary. Uma outra coisa, a gente tem que alterar a altura aqui, né? Então eu vou subir aqui a máquina para que tenha altura suficiente, a distância entre o laser e o objeto que vai ser gravado, com a utilização desse acessório. Bom, uma vez levantando aqui na posição da altura que você quer, ela tem uma graduação aqui com várias distâncias. Eu vou escolher uma intermediária aqui e pronto, ela já está bem mais elevada. Vou tirar esse MDF aqui para a gente colocar diretamente o acessório. Pode ser colocado tanto na vertical, assim, quanto na horizontal. Aí vai depender do que efetivamente você vai gravar. Aqui na configuração, a gente precisa vir em configuração, aqui na engrenagemzinha, e escolher aqui máquina, depois modo de trabalho. Aqui em modo de trabalho, a gente vai escolher o modo de rolo ARR. Está em português aqui já, né? Eu tenho a opção de vertical e horizontal, conforme a disposição que eu coloque o acessório. Coloquei aqui, por exemplo, horizontal, retornando para o menu original. Nós vamos já fazer uma gravação aqui, por exemplo, nessa garrafa de vidro pintada de azul. Tá? Eu vou colocar nesse sentido aqui a máquina, vou usar essa imagem aqui, essa mandalazinha, e fazer a gravação direto. Claro, eu fiz o foco, né? Fiz o ajuste de foco, como já mostrei em outros vídeos. Aqui a gente pode redimensionar o tamanho da imagem para que caiba numa determinada área da garrafa. Ela pode gravar 360 graus, tá, pessoal? Mas é interessante, se você quiser só na frente, redimensionar aqui o tamanho, reposicionar para que ela fique na posição certa onde está lá na máquina. E iniciar a gravação. A gravação já está sendo feita. Ok, concluída. Vamos ver aqui o resultado. Eu optei por escolher padrão vidro. Aqui, vidro colorido. Olha, ficou bem legal. Dá para dar uma limpezinha aqui nela. Tirar a poeira, o excesso de poeira. Mas a gravação ficou bem bacana.
Essa é uma garrafa de teste, né? Então já fiz alguns riscos aqui nela, mas deu para ver que ela grava bem aqui no vidro. O vidro não pode ser transparente, tá, pessoal? Se você tiver transparente, tem que botar uma tinta nele e depois limpar a tinta para gravar. Agora vamos nessa madeira, que é uma madeira sólida, não é MDF. Tá? Vou fazer um teste aqui direto na madeira. Vou escolher um projeto direto que já está aqui na memória da Pixel. Ela tem uma série de projetos aqui prontos, tanto para gravação quanto para corte. Vou colocar essa imagem do tigre, optar aqui por gravar e escolher aqui o tipo de material. O tipo de material ele vai ajustar o que? A potência e a velocidade da máquina. Então ele meio que pré-estabelece. Você pode usar isso como referência. Aqui você inclusive pode graduar a intensidade. Tá? Depois disso, reposiciona no local apropriado, verifica se o tamanho está adequado. Vou fazer aqui esse tamanho aqui 45 por 50. Vou fazer uma alteração aqui, deixa eu ver se está ok. Vamos botar 45, 40 por 45. Como ele ligou um tamanho ao outro para ficar proporcional, basta você mexer em um tamanho que ele ajusta o outro. Uma das dimensões, né? Pronto. Vou botar aqui, verificar aqui o posicionamento, tá tudo ok. Fechando a proteção, já gravei e tá aqui o resultado. Olha só que perfeição, ficou excelente. Gravação muito nítida, de alta resolução. Ficou bem bonita aqui a marca do tigre na madeira. Aliás, dependendo do material, você vai ter resultados diferentes. Então é bom testar em materiais diversos e ver o que melhor tem resultado. Claro, os ajustes também vão fazer a diferença. Você ajustando corretamente para o material certo, ela vai sempre ter uma boa qualidade. Vou aproveitar e gravar aqui o texto direto dela. Eu vou escrever aqui Electrolab. Você pode escrever o que você quiser. Escolher inclusive o tipo de fonte. Eu vou escolher essa fonte aqui mesmo, né? Ele tem aqui as opções, olha. 4 fontes aqui, vou escolher essa arredondada. Seguinte. Processar. Ok, manter o material, o mesmo material. Vamos verificar aqui o posicionamento. Ok, ajuste de tamanho também, eu posso melhorar isso daqui. Vamos alterar o tamanho, que seja mais proporcional aqui ao espaço que eu tenho na madeira. Aqui eu vou botar 70, ele já ajustou o outro. Ok, vamos medir lá, ele faz a marcação, sem gravar, ele só marca a área que vai ser feito a gravação. Se eu achar que está na posição correta, eu já posso fechar aqui a tampa de proteção e dar iniciar. Pronto, já começou a gravação, é assim que começa, ele fica mostrando um percentual ali em cima, você vai acompanhando e um tempo estimado aí para gravação. Eu vou acelerar aqui e aqui está o resultado, vamos tirar aqui, ver como é que ficou. Muito legal, muito legal. Ele fez a gravação, ficou aqui em baixo relevo, bem bacana, viu? O formato exato da fonte que eu escolhi. Ok? Agora eu vou pegar esse HD portátil aqui, da Western Digital. Tá bem arranhado aqui, mas é um material plástico, só para a gente fazer um teste. Eu vou gravar aqui o nome do fabricante. Tá? Aí eu vou fazer uma opção aqui de algum material mais próximo a esse plástico aí. Aí vale o teste, né? Bom, eu vou escolher a mesma função aqui de texto. Clica aqui no texto e vou botar a marca aqui do fabricante. Vou usar aquela mesma fonte arredondada, Western Digital, espaço, e vamos imprimir ali no plástico. Claro, é um plástico preto, então ele não vai dar contraste de cor, como a gente consegue, por exemplo, um efeito legal em metal ou outro tipo de material. Ele deve fazer só um baixo relevo ali, mas vamos ver como é que fica, né? Então vou optar aqui pela borracha. Ele vai dar aqui algumas opções de potência e velocidade. Tá? Eu posso até fazer um ajuste aqui se eu achar que não gravou o suficiente naquele tipo de material. Tá? Vou escolher aqui esse aqui, ó, 80% de potência e velocidade 6.000.
Tá? Uma customização aí da borracha. Agora a gente bota processar. Reposiciona aqui. Repara que lá o motor mexe quando eu reposiciono, para ficar bem centrado aqui em relação à peça que vai ser gravada. Tamanho eu posso fazer ajuste. Uma altura aqui de 13 ou a largura de 80. Eu posso mexer aqui ou não, né? Se eu quiser mexer, eu venho aqui em 80 e escolho aqui, por exemplo, 40 milímetros, tá? Então são 40 milímetros, são 4 centímetros. Eu não quero um nome muito grande ali não, é só para fazer a marcação. De novo, vou reposicionando e damos aqui, fechamos a tela de proteção. Coloquei a tampa aqui também e vamos dar a iniciar. Pronto, fiz acelerada aqui a gravação concluída. Vamos dar uma olhada como é que ficou. Tem um pouquinho de pó aqui, deixa eu tirar com a mão. Pronto. Ficou legal. É aquele mesmo formato de fonte que eu fiz. Ele está um pouquinho arranhado aqui, mas não tem problema. Lá, Western Digital, gravou bem aqui no plástico preto. Esse aqui é um dissipador, o pessoal de eletrônica conhece bem. Um dissipador de calor para transistores. Tem espaço para 4 transistores aqui. Eu vou gravar, a gente sabe aqui que normalmente a gente designa com a letra Q os transistores. Eu vou botar aqui Q1, Q2, Q3 e Q4, como se fossem as indicações de cada transistor que vai ficar ali no dissipador. O dissipador de alumínio, só que ele está pintado de preto, né? Então está aqui. Primeiro eu vou delimitar a área de gravação, acho que está legal aqui. Não precisa ficar exatamente embaixo de cada furo, mas deve ficar na região onde fica o transistor. Fechando a tela de proteção, vou escolher aqui outro material, que é mais próximo ali do alumínio, e mandei gravar. Ok? Gravação sendo feita, acelerada, já está terminando, mais ou menos 1 minuto. Vamos ver como é que ficou aqui, ó. Ficou legal, bem bacana mesmo, né? Gravou bem aqui no alumínio. Então, ó, agora já sabe quais são os transistores que vão em cada posição ali do dissipador. Embora isso possa não fazer muita diferença, faz sentido para uma indicação aí num projeto bem feito. Ok? Agora eu vou gravar uma sacola de papel. Sacola de papel tem que tomar cuidado, né? Tem que ajustar muito bem a potência, porque senão você pode queimar o papel. E queima fácil, viu? Eu vou botar aqui papel colorido como opção. É bom que ele já qualifica uma potência bem pequenininha, 20%, né? Vou imprimir esses ursinhos aqui, tamanho pequeno mesmo, não precisa ser muito, tá? Vamos ver aqui se ele enquadra bem ali, tá ok? Fechando a tampa e iniciando. Vamos ver como é que fica. Aí você pode personalizar, por exemplo, sacola de presente, tal, que são lisas e não tem marcação nenhuma. Você pode botar o logo da sua empresa ou alguma indicação que você queira dar para alguém naquela sacola personalizada, seja de presente ou não, né? Desde que aqui seja uma sacola de papel. Vamos ver como é que ficou. Ó, ficou legal, hein? O fundo ficou claro em cima do dourado da tinta. Ficou bem bacana. Teve até um relevinho aqui com a queima do papel. Ok? E tá aí personalizado. Você pode preencher a sacola toda, se for o caso, com os desenhos, dependendo do tamanho que você programe. Achei bem bacana aqui também essa opção disso. Esse daqui é um porta-coisas, aqui uma bolsa, né, com zíper. Você guardar aí ferramentas ou guardar algum tipo de material. E ele tem uma espécie de corino aqui. Eu vou botar como couro e vamos ver como é que fica. Eu vou gravar uma imagem. Escolher aqui essa borboleta aqui, por exemplo. E optar por couro, que seria o mais próximo. Está em papel colorido, eu tenho que mudar aqui para couro, que teria uma maior proximidade em relação àquele material. Muitas vezes você vai ter que fazer experiências antes de definir a melhor opção, ou até ajustar manualmente a questão da velocidade e da potência. Tá? Ajuste aqui de tamanho.
Detalhe, esses arquivos estão todos aqui na máquina, mas você pode trazer arquivos de fora, você mesmo pode fazer os seus arquivos, trazer aqui, ela tem entrada USB, como eu já mostrei no outro vídeo, e colocar suas próprias imagens, seus próprios textos, seu próprio logo, para fazer o que você quiser aqui em termos de gravação. Tá? Posicionei, vou dar aqui iniciar, tá lá, começou 0,70% tal, e essa aqui vai ser um pouquinho mais demorado. Tá, ok, acelerando aqui, terminou. Vamos ver como é que ficou, levantando aqui. Olha, eu tô vendo aqui, ficou bem bacana, hein? Olha só, pessoal. Ficou bem legal aqui, bem definido. O segredo também é ajustar bem o foco, né? Personalizando aí esse case aqui. Okay? Bem interessante. Bom, agora esse aqui é um aspirador de pó portátil, a bateria. Aqui, ó. Tem a parte do filtro aqui e o motor tá ali dentro. Ali é o reservatório da sujeira. Tem uma tampa também. Ele é plástico, tá? É plástico verde, verde com verde. Então, vamos fazer um teste aqui e ver como é que vai ficar. Vou botar aqui o carregamento ali USB. Vamos escolher alguma... Vou botar o logo da Algo Laser aqui, que vai ficar bem legal. Eles têm aqui, primeiro mudando aqui, voltando para o modo de Rotary Roller, horizontal. Tá? Projetos, vamos ver o que ele tem aqui. Aqui, esse logo aqui da Algo Laser, bem bacana. Tá? Tem o logo e o nome da empresa. Ok. Mandei gravar diretamente, eu escolhi ABS como material, gravação acelerada, já está pronta. Vamos ver como é que ficou. Olha, ficou bem maneiro, hein? Bem legal mesmo. Uma gravação perfeita, diretamente do arquivo da Algo Laser. Gostei. Vou aproveitar, aqui tem uma outra área sem gravação. Vou gravar alguma outra coisa aqui. Esse cachorro eu já fiz um teste com ele. Em MDF fica muito bom. Agora em plástico, pode ser que não fique com um efeito tão legal da profundidade, né? Mas vamos ver. Eu fiz um teste aqui com a tampa aberta para fazer uma gravação e vocês acompanharem ele gravando. Primeiro aqui, define a área de gravação, tá ok. Botei numa área que não tem nada ali no aspirador. E agora eu tirei a trava de segurança. Isso não é muito recomendável, tá, pessoal? Eu tirei a trava de segurança para deixar a tampa aberta. A gente vai poder gravar e assistir ela fazendo a gravação. Mas existe um óculos de proteção. Você deve usar o óculos de proteção em qualquer hipótese se a tampa estiver levantada, que é o caso aqui. Tá? Em algumas situações você pode não conseguir baixar a tampa e ela não grava com a tampa levantada, a não ser que você tire a trava de proteção dela por software. Tem como fazer isso. Mas aqui a gente acompanha ela gravando, eu estou usando o óculos, terminou. Vamos ver se ficou melhor do que no MDF. Acho que não, né? O MDF tem um contraste melhor na madeira. Realmente no MDF está melhor, mas aqui não ficou ruim não. Ficou diferente, né? Ficou o fundo verde com a gravação em branco, ó. O cachorro. Eu preferi o outro lá, mas é um bom teste aqui para a gente verificar. Acho que não ficou ruim não. O Algo Laser ficou melhor aqui. Bom, agora para a gente concluir, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Eu vou inverter a tampa aqui, vou botar do lado frisado, porque eu vou fazer um corte. Para a gente fazer corte, é bom usar o lado frisado. O lado frisado sempre é interessante, porque ele melhora muito a exaustão aqui da fumaça e das marcas no verso do material, especialmente por conta do corte. Vou botar um MDF, fazer aqui a medição com a base para o foco, colocar a tampa e escolher aqui um corte. Vamos escolher uma imagem aqui para cortar. Deixa eu ver aqui. Tem vários aqui, personagens famosos. Alguns nem tão famosos. Tem esse daqui, ó, que é bem conhecido. Vamos ver se ele grava na região correta.
iniciando, já está gravando, ok? Vou colocar aqui acelerado, para a gente ver o resultado, ó, tá lá a gravação, ó, para ver ali o eixo mexendo. E tá pronto, tá aqui o corte, olha que legal, aquele pedacinho de MDF lá, eu cortei a imagem, ele gravou, tem parte que é gravada e parte que é cortada. Perfeito, não ficou nem grudado, ele saiu perfeito. Então é isso, pessoal, olha, eu fiz vários testes com vários materiais diferentes aqui. A ideia era mostrar a versatilidade da Algo Laser Pixie de 10 watts com o Rotary Roller e sem ele. Então se você trabalha aí com personalização, brinde, gravação em copos, garrafas, canecas, esse acessório aqui praticamente transforma a máquina em outra categoria de equipamento. Vale muito a pena. Se você gostou do vídeo, clique no like, não deixe de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações e até o próximo vídeo. Um grande abraço.